Bom, pessoal, quem conhece o canal já sabe, quando eu tô cercado de caixas é dia de montar PC. E hoje eu vou montar um PC aqui pra mim, diferentão. Quem acompanha o canal viu que eu tô editando meus vídeos em 4K, então eu quero montar uma máquina mais parruda, mais forte, para fazer a edição dos meus vídeos e também uma máquina para mim conseguir virtualizar. Eu trabalho como professor no técnico em informática e uma das coisas que eu faço é virtualizar servidores para estudar aí várias simulações, várias situações do mercado de trabalho com segurança da informação, Windows Server, Linux Server, então preciso de uma máquina com muita memória e muitos núcleos. E para fazer isso gastando pouco, adivinha, vim aqui com o kit Xeon Dragão chinês, aqui com uma placa-mãe da Honor X99 F8. É uma das placas mais completas, mais top, que você pode encontrar na China para processadores Xeon, e você encontra diversos kits, diversas combinações de processador Xeon com essa placa e também quantidades de memória. Eu escolhi aqui o processador 2680V4, é um processador parrudo demais. Ele tem 14 núcleos, isso mesmo, você não ouviu errado, são 14 núcleos e 28 threads. Então, para virtualizar e para trabalhar com aplicações pesadas, eu tenho muitos núcleos e muitas threads, ou seja, um processador forte para servidor, ele foi criado para isso, que agora eles estão vendendo lá na China usado com esses kits aqui de placa-mãe chinesa. A placa-mãe aqui eu vou mostrar todos os recursos que ela tem ao longo do vídeo, e você pode comprá-la com diversas quantidades de memória. Tem um kit aqui, por exemplo, com 4 de 8, ou seja, 32 GB de memória, que está saindo aqui por R$ 1.500 aproximadamente. Eu vou deixar o link aí na descrição. Ou seja, com esse dinheiro aqui do Brasil você não compra nem o processador. Eu estou falando de um kit com 32 GB, placa-mãe e processador. Você pode comprar também aqui no segundo kit com 16 GB de memória, se você não precisa de tanta memória, por exemplo, se você vai jogar com essa placa. E aí isso é mais barato ainda, ó, 1.435. Ou pode pegar o kit aqui com 4 memórias de 16 GB, totalizando 64 GB, e vai sair em torno de R$ 1.750. Então o kit, placa-mãe, processador e memória. Aqui no meu caso eu não peguei o kit com a memória, porque eu já tinha memórias aqui, mas eu recomendo que você pegue com as memórias, porque placa-mãe chinesa é meio complicado de acertar a memória DDR com ela, e as memórias chinesas já são para servidor, com ECC. Compra o kit, vai sair muito barato, com uma grande, para quem precisa de uma grande quantidade de memória, muitos núcleos de processamento e quer pagar barato, tá aí o kit, eu tô deixando o link na descrição. Para refrigerar esse cara aqui, eu peguei esse cooler aqui no AliExpress, tem na cor branca e também aqui, como o meu, na cor preta. Ele tem um detalhe bem diferente, além de ser um cooler de torre gigante, ele ainda tem um display ali para mostrar a temperatura, que é esse cooler aqui, ó, o M120D Plus. Cara, é um air cooler gigante para dar conta de refrigerar esse monstro aí. Essa máquina também dá para montar com water cooler, se você preferir um sistema de refrigeração líquida, mas eu fui com air cooler aí parrudo. Continuando aqui, disco rígido, né, HD. Eu vou com 2 SSDs chineses aqui, eu vou com um da Asgard, baratinho, custo-benefício na China, e também com o King Fast. Mas para o armazenamento das minhas máquinas virtuais, que eu fico trabalhando direto, lendo, gravando, e também para edição de vídeo, eu preciso de um armazenamento que me dê um TBW, ou seja, o total de bytes que eu posso gravar bem alto, para que eu tenha um desgaste baixo e uma durabilidade alta do SSD. Então eu optei aqui, ó, pelo SSD da Data. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, é o Adata SU800. É um SSD SATA muito forte, profissional, onde o forte dele, o ponto alto, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na descrição para vocês. Ele tem simplesmente 1.600 terabytes de TBW, ou seja, o total de dados que eu posso gravar aqui dentro, que é muito alto para um SSD SATA. E para quem precisa de um armazenamento profissional e vai trabalhar muito com grava, abre, grava de novo, altera, grava, como quem trabalha com edição de vídeo ou máquinas virtuais, é um SSD, ó, top de linha pela durabilidade. Continuando aqui, notem, dá para ver aqui uma das estrelas dessa máquina. Olha esse gabinete, que legal, um gabinete com a frente toda de mesh para manter a máquina bem gelada, para extrair um máximo de performance aqui do meu kit Xeon. Então eu vou com o gabinete aqui da Thermaltake H570TG, com a frente toda de mesh. Eu estou montando na versão branca, mas também tem uma versão preta, black, para quem curte o gabinetão mais escuro. Já vem com essas 3 fãs de 120 mm na frente, mais uma fã de 120 mm no fundo.
Gabinete show de bola. Quer ver mais detalhes desse gabinete? Tem um review completo que eu vou deixar aí no final do vídeo e também aí em cima nos cards. O gabinetão agora aqui tá fora de estoque, mas ele tava saindo por R$659 na Tera. Aqui eu tô deixando o link na descrição. É só ver se ele já chegou lá na Tera. Gabinete show de bola. Quem quiser montar com air cooler, cabe um air cooler gigante. Quem quer montar com water cooler no topo, cabe uma versão de 360mm. Isso mesmo, dá para colocar um water cooler bem grande nesse gabinete. Tem bastante espaço, é um mid-tower de respeito. E para alimentar tudo isso, olha ela aqui, ó, fonte da Thermaltake também, Talk Power GF3 1200 watts, uma fonte moderna, já TX 3.0. Tem vídeo dela no canal também para você conhecer todos os detalhes aqui. Já vem com o conector moderno aqui, PCI Gen 5, para usar uma placa de vídeo RTX 40 no futuro, aí não precisar fazer adaptação, já tem o cabo nativo na fonte. Fonte muito forte aí para rodar uma máquina poderosa. E a placa de vídeo, por enquanto eu vou usar aqui a minha RTX 3070 aqui, ROG Strix. Mas Leandro, para que essa placa de vídeo? Se der certo editar vídeo nessa máquina, eu preciso de uma placa de vídeo forte para renderizar o vídeo. Se eu não for renderizar nessa máquina aqui, ou quiser usar uma outra máquina para editar meus vídeos, aí eu posso colocar até uma placa de vídeo bem fraquinha, se o intuito for só virtualizar. Então eu vou montar com essa para testar aí como é que fica essa máquina na edição de vídeos. Falando aqui do preço hoje de uma RTX 3070, eu não encontrei essa, mas está saindo por volta de R$ 3.599, aqui é a versão da MSI nessa data. Então vamos ver se eu não esqueci nada. Gabinete show de bola da Thermaltake, SSD da Data aqui com uma durabilidade monstro, kit chinês aqui com placa-mãe, memória e processador Xeon, fonte de 1200 watts, muito forte, air cooler gigante, forte, RTX 3070, tá tudo aí, vem comigo, vem a montagem até o final, lembrando que o link de tudo tá aí na descrição. E ficou interessado em montar a máquina comigo, entre em contato pelas redes sociais. Eu ajudo você a escolher as peças de acordo com o seu orçamento, com a sua necessidade. E se você é aqui de São Paulo região, a gente conversa e marca um dia para trazer as peças aqui na Vila Ré e eu monto o PC para você. Bora lá, vem comigo ver a montagem até o final. Todos os meus PCs aqui do canal Professor Ramos são protegidos com Kaspersky. Não deixa o seu computador aí sem antivírus. Aqui o Kaspersky tem um modo gamer para você jogar sem que o antivírus atrapalhe, 100% garantido, aqui ele não perde nenhuma ameaça, tem nota máxima na VTest 666, é só você escolher aqui para Windows, Mac, Android ou iOS, escolhe aqui quantos dispositivos, por quanto tempo, eu vou escolher aqui 3 dispositivos por 2 anos aqui, ó, deixa eu clicar aqui, 3 dispositivos por 2 anos, está sendo já com 49% de desconto, cliquei em comprar. O link está aí na descrição e agora com o meu cupom aqui, Prof. Ramos, só clicar ali que você tem o cupom e digitar Prof. Ramos, tudo maiúsculo, clicar em aplicar, tá lá, mais 30% de desconto. Agora não tem desculpa para você ficar com o PC desprotegido. Kaspersky nele. Então bora lá montar esse PC aqui, by AliExpress, aqui com kit Xeon, direto da China aqui. Placa-mãe da Huananzi X99 F8 Gaming. Vou remover aqui o selinho que vem em cima aqui do Debug LED aqui, ó. Ele tem um display aqui para indicar problema na placa-mãe aqui, ele vai dar um número nessa parte aqui, indicando se tiver algum tipo de problema depois da montagem, ao longo do uso. Chama atenção a placa, o socket LGA 2011 V3 enorme. Se você comprar a placa no kit, como eu comprei, já vem o processador instalado aqui, tudo certinho. Eu retirei para mostrar como é que funciona se você comprar a placa-mãe e o processador separado. Então você tem aqui de um lado e do outro 2 travinhas. Então primeiro eu vou remover a travinha desse lado aqui, puxando para baixo e para o lado. Então destravei esse lado primeiro. Agora eu vou puxar essa aqui para baixo e para o lado também. Destravei o outro lado. Agora eu aperto aqui para baixo e levanto a alavanca. E agora eu vou vir aqui com a estrela da máquina, um processador gigante. Dá uma olhada aí. Tá aqui o Xeon E5 2680V4, 2.4 GHz de clock base, mas ele pode chegar aí facilmente nos 3.3 GHz de turbo máximo. Um processador com muitos núcleos e muitas threads, são 14 núcleos e 28 threads, com um TDP de 120 watts, fabricação mais moderna do que o Xeon V3, esse aqui é fabricado em 14 nanômetros. Bora lá instalar. Nota que ele tem um pino dourado aqui desse lado
E aqui você vai notar quando eu fecho o socket aqui, ó, que eu tenho uma setinha aqui também indicando o lado do pino 1. Então nota aqui, ó, o pino dourado aqui coincidindo com a setinha que fica aqui no cantinho do socket. Então basta coincidir aqui setinha com a setinha, com muito cuidado, porque a placa-mãe é extremamente delicada. Fechar a alavanca aqui desse lado, prender aqui primeiro esse lado de cada alavanca, ó. Vou prender, ele prendeu aqui, e agora prender o outro lado. Tá aí instalado o processador Xeon 2680 V4. E o procedimento é o mesmo se você escolher um processador aqui Xeon da família V3, também serve nessa placa-mãe normalmente. Bora lá, vou instalar esse cooler monstro aqui. Um cooler de torre aqui. O M120D Plus aqui, eu vou deixar o link aí na descrição. Um cooler com vários heat pipes de cobre aqui para fazer uma refrigeração top. Mas você também pode usar um cooler AM4. A placa-mãe já vem com esse suporte aqui que você pode encaixar aqui e prender um cooler daqueles AMD de presilha. Esse suporte já vem com a placa-mãe. Eu não vou precisar porque o modelo de cooler que eu estou usando já é próprio para socket 2011 V3 também. Dá uma olhada aqui no manual rapidamente. E ele vem mostrando um esquema de montagem. Prender aqui 4 buchas de fixação, prender esse suporte e depois parafusar aqui direto no socket aqui LGA 2011, que vai ficar bem melhor aqui, porque ele fica bem firmão, bem bacana aí. Bora lá? Então vou colocar esses suportes aqui direto no cooler aqui. Eu já coloquei um aqui antes para ver qual que é o lado que vai na placa-mãe, esse que tem a rosca mais grossa. Então prendi os suportes aqui, um em cada canto. Vou vir com essa peça, encaixar aqui em cima. E agora vou rosquear com a mão aqui. Antes de colocar a peça, deixa eu passar a pasta térmica, eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou aqui com a pasta térmica Rise Frost. Vou colocar aqui uma glutona no centro. Esse processador é bem grande. E bora lá espalhar com a espátula. Olha aí, pasta térmica aplicada, uma camada bem fina e uniforme. Deixa eu limpar aqui a espátula. Agora sim, vou colocar o suporte aqui em cima do air cooler. Prender aqui com... Vou só dar uma confirmada na pressão agora aqui com essa chave que já acompanha o cooler aqui. Bem legal. Dá para você destacar que ela tem de um lado fenda, do outro lado a Philips. Vou dar só aquela última torcida aqui para dar a pressão ideal. Pronto. Agora vai entrar aqui o monstro. Lembrando que você não pode esquecer de tirar aqui o selinho plástico aqui de baixo. Olha lá, um dissipador de calor com 1, 2, 3, 4, 5, 6 heat pipes de cobre niquelado. Ele vai ficar assim. Deixa eu só remover essa tampinha aqui de cima de acrílico. Dá para ver aqui onde ele vai mostrar o display com a temperatura aqui bem legal. Agora esse parafuso aqui e aqui vai pegar aqui. E aqui não tem segredo. Vou passar o fio aqui para frente. Colocar aqui no local. E agora a chave entra aqui por cima. Eu vou fazer pegar a rosca um pouquinho de um lado. Um pouquinho aqui do outro. E agora vou um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, até chegar no fim de curso. Pronto, o cooler bem preso aqui. Agora eu vou ligar o conector aqui PWM de 4 pinos aqui no CPU fan que está escondido aqui embaixo. Não tem como ligar errado, basta encaixar aqui. Vou passar esse fio, deixa eu só fazer o contrário aqui. Vou passar o fio aqui por baixo. Pronto, depois esse excesso de fio aqui vai para a parte de trás do gabinete. O cooler ainda tem 2 cabos aqui.
Um para você ligar no conector SATA da fonte de alimentação. E um se a sua placa-mãe tiver controle RGB de 3 pinos 5 volts para você ligar na placa-mãe. No caso, a minha placa-mãe não tem controle, mas eu posso ligar no controlador RGB também. Deixa eu colocar esse cabo que depois eu vou ligar lá no gabinete. E voltar aqui o acabamento de acrílico aqui na parte de cima. Pronto. Agora está encaixado. Processador monstro, cooler de torre monstro. Vamos agora instalar aqui o SSD NVMe M.2. Um tá aqui de baixo e o outro tá aqui. Eu vou usar dois. Vou remover o parafusinho aqui que acompanha a placa-mãe. Aqui no caso acabou saindo a buchinha de fixação, não tem problema. Vou retirar o parafuso e colocar a buchinha de novo no local. Vou usar a chave de boca aqui para prender. Então prendi de novo aqui no local correto. Bora lá, vou instalar dois SSD. Esse aqui da King Fast. Tem review dele completo no canal. Um SSD de 512 GB sem dissipador de calor. E o outro modelo, esse aqui da Asgard, que já tem esse dissipador de calor aqui bem fininho. Esse também tem review no canal, vou deixar aí na descrição do vídeo. Bora lá. Vou colocar o M.2 que tem dissipador de calor aqui, o que vai ficar debaixo da placa de vídeo. Não tem como ligar errado, tem um corte no cantinho. Ele entra assim inclinado mesmo. E agora vem um parafuso aqui para fixar. Beleza? M.2 NVMe da Asgard no lugar. Agora eu vou colocar o King Fast aqui nessa parte. Eu coloquei esse que não tem o dissipador na parte de cima, porque além dele ficar mais fresco, ele vai receber um pouco do vento aqui que sai do cooler aqui para ajudar na refrigeração. Depois, se quiser, dá até para comprar um dissipador de calor à parte lá no AliExpress. Eu vou deixar o link aí na descrição, como esse que está aparecendo na tela, para colocar aqui, porque ficou bastante espaço aqui embaixo, dá para colocar tranquilamente um dissipador de calor. Nesse aqui que não dá, porque a placa de vídeo vai vir em cima. Bom, vamos colocar a memória RAM nesse monstro aqui. Como vocês podem ver, essa placa aqui, Ruananzi X99F8, tem 4 bancos de memória de um lado, ó, e mais 4 do outro. Então eu tenho 8 bancos de memória para colocar muita memória aqui para quem vai trabalhar com aplicação pesada aqui, virtualização. Isso é tudo de bom. Você já pode comprar a placa aqui com kit que já vem a placa-mãe, o processador que eu estou usando aqui, que é o E5 2680V4, com 14 núcleos e 28 threads, com kit de 4 memórias de 8 GB, aí sai por aproximadamente R$ 1.500. Ou você pode pegar o kit aqui, já com 4 módulos de 16 GB, ou seja, 64 GB no total aqui, saindo por torno de 1.750. Ou pode pegar o kit que nem eu peguei aqui, sem memória nenhuma, e tá saindo por volta de 1.100, placa-mãe e processador. Aqui eu peguei sem memória, por quê? Porque eu tinha muitas memórias aqui em casa paradas, e eu vou aproveitar essas memórias nesse projeto. Mas eu recomendo que você já pegue o kit com memória, porque Xeon é chato com memória, não é toda a memória RAM que o Xeon aceita. Você já pode pegar na China com as memórias ECC, que são próprias para servidor. Aqui eu vou usar DDR4 normal. Eu vou usar aqui um kit de memórias da Gloway aqui para começar. Então deixa eu abrir aqui todos os bancos de memória. Aqui o pedaço menor está para cima. Então a memória vai entrar assim, encaixa por cima. E faz uma leve pressão. Cada módulo de memória que eu estou instalando aqui tem 8 GB. Essa aqui é da Gloway. Uma memória que eu já tinha aqui de outro projeto. Agora eu vou colocar uma memória aqui Oloy, memória muito boa, top de linha essa memória. Mais uma memória Oloy. Então olha aqui, 8888, então 32, então 16 e 16, 32 GB desse lado. E agora aqui do outro lado, deixa eu virar a placa. Vou colocar as memórias aqui Teclast
O pedaço menor ficou aqui para baixo, deixa eu abrir todos os bancos. Então já foi mais 2 de 8. E agora aqui umas memórias chinesas aqui, Clearstream. Para fechar aqui, 8 módulos de 8 GB. Agora eu quero ver faltar memória aqui para me virtualizar. Então são 32 de um lado, mais 32 do outro, totalizando 64 GB de memória. Eu tenho 1 TB de armazenamento aqui, mais 1 TB de armazenamento aqui, e eu ainda vou usar aqui esse SSD da Data aqui, ó, SU800, que é um excelente SSD aqui, SATA. Deixa eu só mostrar como é que vai ser a ligação aqui para vocês do lado de fora, que fica mais simples. A placa-mãe acompanha um cabo desse SATA. Então eu vou ligar aqui o SATA de dados. Ele forma um L, não tem como ligar errado. Ó. Ele vai aqui. Olha lá. E a outra parte vem na placa-mãe que eu tenho 2, 4, 6, 8 portas SATAs. Também forma um L, não tem como ligar errado. E agora essa outra parte aqui, ó, vai vir um cabo da fonte, que é o cabo de alimentação. Então vem um cabo da fonte que forma um L também, ó. E eu vou conectar aqui. Então tá aqui, ó, cabo de alimentação e cabo de dados que vai lá para a placa-mãe, e esse aqui vem da fonte. E aí eu vou ter, além de muita memória RAM, muito armazenamento. Um SSD SATA e mais 2 M.2 NVMe. Então tá aqui a fonte que eu vou usar nesse projeto. Tem que ser uma fonte forte, uma fonte cavala para aguentar o tranco aqui. E também para não precisar investir em fonte no futuro aqui, ó. Tô indo com uma fonte de extrema qualidade aqui da Thermaltake, a TOG Power GF3 de 1200 watts. Vai sobrar potência aqui, tanto para o processador quanto para a placa de vídeo, 80 Plus Gold. Já aqui no novo padrão ATX 3.0 PCI Express, geração 5, ou seja, já tem aquele conector nativo da fonte, não é gambiarra de adaptador não, é o conector nativo aqui para você alimentar as novas RTX 40 e 10 anos de garantia, 100% capacitores japoneses aqui. Então uma fonte de extrema qualidade aqui para alimentar esse PC para trabalho aqui. Tem um review completo dessa fonte aqui no canal. Se você quiser entender todas as novidades, eu vou deixar aí no final do vídeo e também nos cards. A fonte é completamente modular, então você só usa os cabos que você precisa. Tá aqui, ó, o novo conector aqui para as RTX 40 aqui, a nova série, e os conectores tradicionais aqui para você também usar uma placa de vídeo normal, por que não? Uma fonte extremamente pesada, você pode escolher usar o smartphone ou não, botão liga e desliga, cabo de força padrão. A fonte tem ventilação completa, até na lateral, que é bem diferente. Vamos lá, eu vou ligar aqui só os cabos que eu preciso. Vem com essa bolsinha aqui com todos os cabos, inclusive o cabo de força aqui. Mas você usa só o que você vai precisar aqui para não ficar aquela montoeira de fio sem necessidade. Então já separei aqui o que eu vou usar. Vou colocar aqui o cabo de alimentação da placa-mãe de 24 pinos. Vem. Tudo marcado certinho aqui. Vou usar o conector aqui PCI Express para a placa de vídeo. Vou precisar de 2 de 8. O conector aqui de CPU para alimentar a placa-mãe de 8 pinos, aquele 4+4. E um conector aqui para SATA, para ligar SSD e também ligar lá as controladoras da iluminação da máquina. E agora, bora colocar a fonte aqui no local. Antes eu vou passar aqui o cabo aqui do áudio. Eu já passei uma fita isolante aqui para dar um acabamento. Vou passar ele por aqui
para não atrapalhar depois. E agora a fan para baixo. Vou encaixar a fonte aqui no gabinete. Tem bastante espaço. Nesse gabinete é possível, inclusive, remover essa baia de 3,5 aqui, se você não se interessar aqui, quiser mais espaço no cover. E agora aqui com os parafusos que acompanham a fonte aqui, bora parafusar. E a fonte vai puxar o ar aqui de baixo pela fan, tem um filtro de poeira enorme aqui no gabinete e jogar o ar para fora aqui. Tá aí, fonte instalada com sucesso. Vamos lá entrar com a placa-mãe aqui então no gabinete da Thermaltake. Aqui os pinos de fixação, aqui as buchas, já estão na posição aqui para uma placa-mãe ATX. Então eu simplesmente preciso entrar com a placa, não há necessidade de colocar o espelho aqui no caso desse projeto, porque o espelho já vem fixo na placa-mãe. Olha aqui o espelho, ó. Ele já está fixo aqui na própria estrutura da placa-mãe, então basta encaixar aqui no fundo. Coincidir os pinos de fixação aqui da placa-mãe com os pinos que já estão instalados aqui no gabinete. Lembrando que a placa-mãe não encosta aqui na chapa no fundo. E agora aqui com os parafusos de rosca fina que acompanham aqui o gabinete. Parafusadeira da Xiaomi. Bora aqui fixar a placa-mãe. Eu sempre começo um aqui do meio aqui. Então tá lá. Placa-mãe fixa. Vou passar esses cabos aqui do cooler para a parte de trás. E tá aí, placa-mãe instalada no gabinete. Então já passei os cabos aqui para frente que eu vou precisar aqui, tanto para alimentar de energia a placa-mãe, quanto cabos de dados e comunicação. Vamos lá. Os cabos do painel frontal aqui do gabinete. Vou começar aqui com esse cabo, que é o cabo de CPU, ó. É aquele 4+4, 8 pinos. E normalmente numa placa-mãe comum ele liga nessa parte aqui de cima. Mas nessa placa chinesa ele fica aqui no cantinho. O que na montagem facilita, ele fica num lugar mais acessível. Aqui é meio ruim de chegar, principalmente com um cooler grande. E uma observação aqui, esse gabinete tem um espaço muito bom aqui na parte de cima, ó. Para quem quiser montar com water cooler, viu? Cabe um water cooler de 360 mm aqui no topo, sossegado. Vamos lá, colocar aqui. Esse cabo é trava com trava, não tem como ligar errado. Ele tem uma travinha aqui e tem uma trava aqui também. Então o cabo de alimentação aqui do CPU. Já está aí no jeito. Agora o cabo de alimentação da placa-mãe de 24 pinos. Olha aqui o conector, também trava com trava. Checa para ver se ficou tudo bem encaixado certinho. Agora já vou aproveitar aqui para colocar o cabo do SSD SATA aqui, que é aquele cabo que forma um L. Vem um junto com a placa-mãe. Vou passar ele aqui para a parte de trás do gabinete aqui por baixo. E vou ligar ele aqui nessa porta. Agora o cabo aqui USB 3.0 do painel frontal lá para ligar a porta USB lá no gabinete. Ele tem uma travinha aqui, não tem como ligar errado. No caso dessa placa-mãe, ele entra de lado assim, ó. Eu acho que toda placa-mãe devia trazer esse conector de lado assim, porque de frente é ruim de encaixar e fica muito cabo, assim fica legal, ó. Coloca aí quem já montou um computador, se acha legal assim de lado ou prefere ele de frente, coloca aí nos comentários. Agora vamos lá, eu já passei aqui o cabo para alimentar a placa de vídeo aqui 8+8 ou 6+2, 6+2, que eu vou precisar aqui para a placa de vídeo mais para frente. E agora aqui os cabinhos mais chatos aqui da montagem, né? Os cabos do painel frontal lá, o botão reset, o power LED e o power switch, o botão liga-desliga. Aqui no caso dessa placa-mãe, aqueles pinos coloridinhos ali, vem tudo marcado certinho. Acho o pino que falta, do lado dele é o botão liga-desliga. Então, é só pegar aqui o power switch e ligar aqui do lado do que falta. Em cima do liga-desliga é o reset. Então o reset vem aqui. E do lado do reset é o power switch com positivo para fora.
Tá aí. Já liguei o painel frontal aqui, vem tudo bem identificado certinho aqui na placa-mãe. Agora aqui, a porta USB 2.0 lá do painel frontal. Eu posso ligar aqui em qualquer uma dessas duas portas. Tem um pino que falta no cantinho, não tem como ligar errado. E agora aqui, o áudio frontal aqui no fundo. O pino, nesse caso, falta no penúltimo. Pronto, já conectei todos os cabos e vou aproveitar aqui agora para tirar dois espelhos aqui do fundo para a placa de vídeo aqui ser instalada daqui a pouquinho. Vou guardar o parafuso aqui que eu vou usar para fixar a placa de vídeo. E tirei aqui o espelho, que no caso desse gabinete aqui, gabinete top de linha, é de parafuso aqui. Tirei os brackets. E tá tudo certo. Larga o like aí no vídeo. Então agora falta ligar toda a parte de trás aqui. Vamos lá, vou começar aqui pelo SSD da Data SU800 aqui, um SSD de 1 TB aqui, show de bola para armazenar aqui muita informação. E tem um TBW bem alto, ou seja, a durabilidade desse SSD aqui é muito superior à maioria dos SSD SATAs que você vai encontrar no mercado aqui. Esse aqui é top de linha. Vamos lá, vou tirar aqui essa baia aqui do gabinete da Thermaltake, uma baia de 2,5 polegadas aqui, tanto para HD de notebook quanto SSD, e vou instalar ele aqui, ó, desse jeito, colocando os parafusos aqui na parte de trás, aquele parafuso de rosca fina que já acompanha aqui o gabinete. Bora lá. Vamos lá, o SSD já está fixo aqui no suporte do gabinete, aqui na latinha. E agora aqui na parte de baixo dá para ver as duas conexões aqui. A que vem da fonte, que eu já mostrei para vocês, de alimentação, e a de dados. A de dados já está ligada lá na placa-mãe. Basta conectar aqui, ó, forma um L, não tem como ligar errado, a travinha fica para cima. E agora aqui, o cabo que vem da fonte também forma um L. Eu vou ligar ele aqui assim. E agora simplesmente eu encaixo aqui no gabinete e vou prender o parafuso aqui na parte de cima. Tá aí o SSD da Data aqui instalado com sucesso. Eu ainda tenho outras pontas aqui para alimentar cabos que vêm do gabinete e também do meu cooler. Meu air cooler tem um cabo SATA que vai ligar aqui, então deixa eu ligar ele aqui nessa parte de baixo aqui. O mesmo esquema, forma um L, só tem um jeito de conectar. Então esse aqui vem do air cooler. E tem um que vem aqui da controladora do gabinete, aqui a controladora que controla as 3 fãs de 120 mm aqui, que já vem na frente do gabinete. Então vou achar aqui o cabo que vem da controladora, esse, ó. Vou ligar aqui também no SATA. Pronto, vai ter mais um ainda, deixa eu explicar. Essa minha placa-mãe não tem controle ARGB, então eu vou usar uma controladora aqui dessas de controle remoto aqui, bem simples. Vou deixar o link aí na descrição. E eu vou ligar aqui o air cooler. Tem mais um cabo aqui, que é esse aqui, ó, de 3 pinos, 5 volts. Como a placa-mãe não tem, eu vou controlar com uma controladora externa aqui, ó, setinha com setinha. A controladora vai ficar aqui atrás, presa depois. E vai mais um cabo aqui para alimentar no SATA. Esse da controladora aqui de controle remoto. Deixa eu ver aqui, forma um L, ó. É só encaixar. E agora eu tenho que ligar essa fan aqui, que é aquela fan que vem lá na parte de trás, mas ela não alcança aqui para dar a volta. E essa minha placa-mãe não tem conector cis-fan desse lado. Então eu vou usar aqui um cabo Y para conectar aqui. E agora a outra ponta eu ligo lá na frente do gabinete. Se a minha placa-mãe tivesse controle ARGB de 3 pinos 5 volts, eu ia ligar essa parte aqui que vem na controladora, aqui, esse cabo, na placa-mãe para poder controlar a iluminação pela software da placa-mãe. Como não tem problema, eu vou controlar pelo botão LED switch aqui na parte de cima e eu controlo toda a iluminação aqui da frente do gabinete aqui. Agora eu só tenho que arrumar toda essa bagunça aqui e tá tudo certo. Esse cabo que tá solto aqui, eu vou ligar no cis-fan, que é o cabo que vem dessa fan aqui do fundo, lá do gabinete. Não tem como ligar errado, tem uma travinha de plástico, uma guia, é só se orientar por ela.
Pronto, tá encaixado certinho lá. E agora eu vou entrar com a placa de vídeo aqui no PCI Express 16X. Eu já tirei aqui as travinhas aqui de trás aqui, o espelho. Vou abrir o slot, apertando essa travinha aqui até o final. E agora eu vou entrar com esse monstro. Olha que placa imponente aqui, a ROG Strix 3070. A placa é gigante. Vamos lá, não tem erro aqui. Basta coincidir com o slot. E fazer uma leve pressão. Como a placa é muito grande, eu vou usar aqui nesse projeto um suporte para placa de vídeo desse aqui. Eu vou deixar o link na descrição, é bem baratinho lá na China. Basta colocar aqui debaixo, ó. É magnético. Rosquei aqui para fazer um calço, e aí a placa vai ficar retinha, certinha no seu projeto. Agora falta parafusar aqui na parte de trás. São 2 parafusos aqui de rosca grossa. E alimentar aqui. No caso eu vou usar o conector aqui, que são 2 conectores 6 mais 2 de 8. Vou encaixar o primeiro aqui, trava com trava. E agora aqui o segundo. Tá aí, RTX 3070 instalada com sucesso, e larga o like no vídeo. Bom, tá aí toda a bagunça organizada aqui na parte de trás do gabinete. Tem muito espaço nesse gabinete aqui de fora a fora para você organizar os cabos aqui. A Thermaltake tá de parabéns, ajuda bastante na montagem aqui. E como você pode ver, essas fitas de velcro aqui organizam muito bem os cabos aqui no formato de coluna. Controlador aqui, se você precisar ligar na placa-mãe, se a placa-mãe tiver tecnologia aqui de 3 pinos 5 volts para controlar as fãs. E como eu costumo dizer aqui, fechou a tampa, tá lindo. Deixa eu colocar a tampa aqui. Olha aí, fechou sem nenhum esforço, show de bola. Bom pessoal, confere aí o resultado da montagem. O gabinete Mid Tower com muito espaço. Repara aqui na parte de cima, eu não usei o water cooler nesse projeto, mas como eu tenho bastante espaço para colocar um water cooler aqui de até 360 mm no topo, sem risco nenhum do water cooler pegar nas memórias aí, fica mais de 5 centímetros aí na parte de cima livre para você instalar um water cooler. Eu tô até pensando no futuro em substituir esse air cooler gigante aqui por um water cooler de 360 mm no topo. As fãs que acompanham o gabinete RGB são muito bonitas lá na frente, e ainda tem mais uma fã lá no fundo, ó, de 120 mm para fazer exaustão. No caso aqui, o fluxo de ar, o ar frio está entrando aqui pela frente de mesh aqui sem resistência, entra bem fácil. As fãs empurram o ar aqui para dentro do gabinete, aonde vai ajudar a arrefecer aqui a placa de vídeo e também o processador, passando aqui por dentro desse air cooler de torre, e vai sair aqui pela parte de trás essa fã que está expulsando o ar quente, e também o ar quente que subiu aqui vai sair pela parte de cima, que é toda furadinha. Dá para colocar lá em cima mais 3 fãs de 120 mm ou instalar um water cooler de até 360 mm no topo. Olha, tá montado com uma placa-mãe ATX e ficou com bastante espaço. Nota, dá para colocar até uma placa EATX, aquelas placas bem grandes, gigantes. Em relação à placa de vídeo, ó, ainda tem 3 dedos aqui de sobra, com uma placa de vídeo gigante, uma RTX 3070 ROG Strix aí. A placa ficou até pequena dentro do gabinete. Essa placa é uma cavala. Eu coloquei um suportezinho de placa de vídeo aqui para você ter uma ideia, porque ela é muito pesada. Falando aqui, ó, eu montei com a fonte da Thermaltake também aqui, a GF3 de 1200 watts, e ficou na janela, ficou bem legal ali, fazendo um contraste branco com preto. Quer ver o vídeo dessa fonte? Tá aí em cima nos cards e também no final do vídeo. Bom, coloca nos comentários o que você achou desse PC Gamer montado aqui no canal. Olha como ficou legal. Esse air cooler é bem grande, tem um display ali que mostra a temperatura. O gabinete tem essa lateral de vidro temperado aqui bem bacana, em formato de porta, né? Abre e fecha aqui. Deixa eu tirar o plástico, pronto. Agora o PC não é mais novo aí, ó. Tirei o plástico, um vidro fumê bem discreto, bem bacana. Olha que gabinete bacana, que PC legal. Coloca nos comentários o que você achou desse PC Gamer. Bom pessoal, tá aí um monstro de PC aí,
São muitos núcleos, muitas threads, muita memória RAM nessa máquina aqui montada com Xeon. Dá uma olhada como tudo ficou muito legal nesse gabinete da Thermaltake, um gabinete com muito espaço, um excelente fluxo de ar. Vou deixar o review completo para você ter mais informação aí no final do vídeo. Ainda aparece aqui na janela que a fonte GF3 1200 watts, 10 anos de garantia, vai ficar comigo muito tempo aqui no canal, porque é uma fonte forte da última tecnologia GTX 3.0, com cabo novo para as placas de vídeo moderna RTX 40 aí que estão saindo agora no mercado. Por enquanto tá com uma 3070 aqui, mas quem sabe no futuro aí entra uma placa 40 aí, eu uso essa fonte com um projeto novo. Nesse projeto ainda estou pensando ainda. Falando do poder de processamento da máquina, eu vou mostrar aqui no Windows. Dá uma olhada nesse gráfico. São muitos núcleos, muitas threads. Cara, dá para rodar muita aplicação simultaneamente para quem roda muita multitarefa. E se você precisa de processamento em paralelo, esse Xeon com 14 núcleos, 28 threads, é um monstro. Deixa eu mostrar aqui no CPU-Z. Olha aqui, ó, Xeon E5 2680V4, 120 watts o TDP dele, nem é um TDP tão alto pela quantidade imensa de núcleos aí, por ser um processador mais antigo aí de servidor, 14 nanômetros, 14 cores, 28 threads, tem 35 MB de cache L3 aqui. E eu vou ver aqui a informação da memória, que olha que interessante, rodando em Quad Channel. Então, além de estar usando o DDR4 nesse projeto, eu ainda rodo com 4 canais para aumentar a largura de banda. Então, aplicações que usam muito memória vão se beneficiar de trabalhar aqui no Xeon com Quad Channel. Uma outra informação importante aqui, ó, é que as memórias, não importa você colocar uma memória muito rápida, porque ele vai limitar aqui as memórias para trabalhar a 1200 MHz. Então pode pegar aquelas memórias do kit lá na China que você não vai trabalhar com frequências altas aqui. Falando do armazenamento, o SSD da Data, show de bola, com 1.600 TB de TBW aqui, então uma vida útil bem alta, além de ter uma garantia top de linha aqui no Brasil da Data XPG. Fonte poderosa, placa de vídeo poderosa, bora lá. Eu quero editar meus vídeos agora, inclusive esse vídeo que eu gravei eu quero editar aqui nessa máquina e ver qual vai ser a minha opinião e como é que isso vai ficar muito melhor do que a máquina que eu tava antes aí, que era uma 3060 Ti, e eu tava rodando com um processador de 8 núcleos, 16 threads aí, um 3800X. Então agora eu tenho muito mais núcleos, tenho mais poder de processamento gráfico, tenho mais vazão de memória. E eu acho que vai facilitar meu trabalho de edição, isso aí ainda é secundário. O principal motivo de montar essa máquina aqui, com certeza, foi virtualizar. Deixando claro que ainda é uma máquina que eu posso rodar games numa boa. Esse Xeon ainda extrai um caldo muito bom aí, ainda GOSP FPS de quantidade, embora você não precise dessa quantidade enorme de núcleos se o seu objetivo é único e exclusivamente games. É uma máquina mais focada no trabalho pesado mesmo. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar as notificações. Ficou interessado em alguma peça, o link está aí na descrição. Quer montar a máquina comigo? Entre em contato pelas redes sociais. E fica com mais algumas imagens aí e até a próxima!